Olá, pessoas, sobre o signo de Escorpião. No dia 5, quando eu estava fazendo os últimos vídeos da minha estreia aqui no canal sobre a leitura do tarô, eu tive vários problemas tentando editar o vídeo de vocês, porque na verdade eu não gosto de editar os vídeos, eu já gosto de postar direto para ser um processo mais fluido, até porque se eu for seguir meus padrões mesmo de fotografia, eu vou tentar buscar a perfeição e não vai sair os vídeos tão cedo. Então, deu todos os problemas possíveis, possíveis e imagináveis. Dislexia. E aí, ontem eu pensei, bom, eu vou postar assim mesmo, porque no final ainda teve um corte que a última frase minha não saiu. Eu falei, eu vou postar assim mesmo. E logo em seguida posto o vídeo aqui que eu quero para essa semana, que eu já começo de Escorpião, faço o sentido, né? Começando de Escorpião, mas nem para fazer o upload no YouTube. Tentei várias vezes e não consegui. Foi algum problema mesmo. Eu falei, bom, de repente essa mensagem não é para chegar às pessoas sobre o signo de Escorpião. Bom, é óbvio que é uma leitura... Até caiu aqui um 9 de ouros, mas eu tô embaralhando ainda. É uma leitura geral, porque, né, 8 bilhões de pessoas no nosso planetinha azul, a gente não pode categorizar apenas em 12 signos do zodíaco. Para quem segue a astrologia tropical, então é o signo que nasceu, mais lua e ascendente. Quem segue a astrologia védica vai dar um signo diferente, mas quem nasceu sob a constelação de Escorpião também, e lua e ascendente. Eu já estou embaralhando aqui. Se a mensagem não ressoar com você, óbvio, você pode compartilhar, porque pode ressoar com outra pessoa, até porque, como eu falei anteriormente, não vai ser para todo mundo. E se ressoar com você, você curta o vídeo, compartilhe e toque no sininho para receber as novas notificações. Agora que Mercúrio saiu da retrogradação e está direto de novo, espero não ter problemas de áudio, edição, de vídeo, de uploads. Espero seguir tudo certinho. Vamos ver qual é a mensagem do universo, do inconsciente coletivo para as pessoas de Escorpião. Bom, já começou com 6 de espadas, eu vou aceitar a carta que pulou, porque quando a carta pula no meio de embaralhar, eu acho que é uma mensagem que tem que vir, independente da gente escolher, né, aleatoriamente ou não. Então, já começamos ali com 6 de espadas. Eu não gosto de tratar as cartas com aquele embaralho. Não, eu gosto de tratá-las com gentileza, até porque eu uso o baralho da tarô mitológico, né, que segue a mitologia grega, deuses e deusas, eu gosto. Então eu trato com um determinado cuidado, até porque eu também não gosto daquele barulho para quem tá começando a ver os vídeos, sabe? Então eu não bato na mesa, nada disso. Eu vou mesmo com a minha delicadeza. Agora eu vou abrir aqui. Vou puxando o carro. A rainha de copas. O que será que quer dizer para vocês, hein? O rei de ouros. E o 6 de copas. Olha, a impressão que dá é que tem uma coisa que pode ser de relacionamento. 3 de copas, o naipe de copas está imperando aqui. O 9 de copas, nossa. 8 de espadas. O sol. Eu gosto do sol quando cai aqui no meio de uma confusãozinha. Tem uma confusãozinha aqui. O 2 de paus. 5 de copas. Olha, tem alguma coisa de copas aqui. O Ás de copas. Nossa, e as cartas, elas estavam muito embaralhadas já.
Eu não tinha separado por naipes para depois embaralhar de novo. Não. Mago. Eu gosto quando cai esses arcanos maiores. Tem 3 cartas de arcanos maiores aqui para vocês. O Pajem de Ouros. E o Mundo. 4 cartas de arcanos maiores. Do que será que estamos falando aqui? Deixa eu dar uma olhada. A impressão que dá é que o jogo tá todo para relacionamento, praticamente todo para relacionamento. Apesar de ter começado com espadas aqui. Talvez você venha de um processo de algumas situações muito desafiadoras, que podem até ser em nível de trabalho mesmo. E apesar de alguns problemas, algumas decepções, você segue em frente e consegue visualizar um horizonte à frente, sabe? E nisso, a vida está te obrigando a correr com todas as forças, sabe? E tomar as rédeas da situação. E nessas rédeas da situação é óbvio que você pode ter escolhas, né? Ter que escolher um lado a seguir. Mas você tem que tomar as rédeas da situação. E isso a vida está pedindo de você. E ainda que você tenha que usar alguns atributos, assim, de nível emocional, sabe? E de nível de aconchego até com você mesmo. É dessa forma que você vai dominar essa situação. Ainda que você tenha que ter um pouco de astúcia para lidar com algumas questões materiais. Pode ser que essa questão de relacionamento tenha a ver também com questões materiais, tá? Pode ser daí. E aí você, apesar daquela decepção que eu falei no início, você ainda senta, espera e respira. Vou tentar novamente. Eu acredito que possa vir assim. Eu vou tentar novamente. E aí nisso, nessa questão assim da decepção, do vou tentar novamente, daquele respiro para criar forças para tentar de novo, você já começa a ter uma pequena celebração, sabe? As coisas começam a se acertar de alguma forma. E aí aquela primeira celebração, aquele primeiro acerto, já se torna um acerto, uma confraternização maior. Algo que começa a dar certo de pouquinho, já se torna algo grande, em que você já pode mais confiar, como já um espaço adiantado daquela jornada. Ainda que você não tenha esquecido das questões anteriores que te fizeram passar por um processo meio que doloroso de decepção mesmo, de desânimo. E aí ainda assim, apesar desse crescimento, dessa celebração, desse pequeno sucesso, que pode ser no nível emocional, nível familiar, ou talvez nível de relacionamentos de trabalho, pode ser também, aqui não é bola de cristal, né? Aqui é o inconsciente falando. Você ainda tenha algumas dúvidas, sabe? Mas aquelas dúvidas inconscientes do que será que é isso mesmo? Será que eu resolvi? Será que eu tenho sucesso? Vem aqui, olha, você duvida do sol, o outro sol tá te dizendo de alguma forma que sim, ele tá clareando a situação para você. Então, essas pequenas confraternizações, elas podem se tornar, na verdade, um passo da felicidade.
E a felicidade, ela vai te dizer assim, use a sabedoria para seguir em frente. Isso não quer dizer que ainda seja definitivo. Foi uma grande conquista, mas você precisa ainda sair da inércia para continuar, ainda que novas decepções possam vir, ainda que novas desistências possam vir. Pode ser que isso aconteça, pode. Mas se isso acontecer, você ainda tem um ímpeto de recomeçar, de recomeçar. E nesse recomeçar, tem alguma coisa que você recebe assim meio que divina, sabe? Para esse reconhecimento. Você usa da intuição, você usa da magia da vida mesmo. E aí, com esse início do recomeço, você pode ter que ter uma atitude de mudar alguma postura, de ter um início de recompensa em virtude também desse amadurecimento. Você pode ter um amadurecimento com tudo isso. E a partir desse amadurecimento com tudo isso, com as celebrações, com os recomeços, com as decepções, com as dúvidas, não se esqueça que o sol vai brilhar. Você vai ter uma ajuda que vem de algum lugar, apesar das decepções. Você vai ter o início desse impulso de recomeço novamente. E aí você mudando a sua postura, se tornando uma nova pessoa, com amadurecimento, com tudo isso, você fecha um ciclo e ganha um mundo, olha. Então, os 4 elementos aqui. Então, é isso. Não se esqueça que você tomando as rédeas da sua vida, a vida está te pedindo isso. Tome as rédeas e vá. A vida te pede isso. O sol pode brilhar para você com as comemorações, pode te trazer felicidade e você pode conquistar o mundo e fechar o seu ciclo com completude, sabe? Uma fase da vida. Quer dizer que vai ser fácil? Não, mas é aprendizado. Então, isso é o que tem de mensagem agora do universo, do inconsciente coletivo, para as pessoas sob Escorpião, que é aquele signo ou aquela constelação em que mergulha no profundo e renasce como a fênix. É isso que seu jogo diz, ó. Renasça como a fênix. Espero que tenham gostado. Compartilhem, deem um like, clica no sininho e sigam o canal, que eu vou ficar muito feliz e vai fazer muito sucesso. Tô acreditando nisso. Até a próxima.